sei que os irmãos estiveram acompanhando através das nossas mídias os cultos. Eu falo por causa do número de visualizações. E eu sei que vocês estiveram acompanhando durante este período, tudo quanto esteve acontecendo na igreja. Eu fico feliz porque a igreja não parou. A igreja trabalhou muitíssimo. E outra coisa também que nós temos que glorificar o nome do Senhor, que durante todos esses meses que nós ficamos parados aqui dentro da igreja, nós não faltamos com nossos compromissos assumidos. Não deixamos de pagar água, não deixamos de pagar luz, não deixamos de pagar telefone, não deixamos de pagar funcionários. Isso é providência de Deus através dos irmãos. Então eu glorifico muito ao Senhor Deus e também a fidelidade, o amor de cada um de vocês. Porque é difícil acontecer isso. Fechou uma igreja, fechou a porta, ou melhor, ficou um período sem culto. A preocupação de muitos pastores: não, nós temos que funcionar, porque e as entradas dos dízimos, como é que vai funcionar? Irmãos, funcionou normalmente. Eu vim para a igreja nesse período, durante todos esses meses, todos esses dias eu estive aqui na igreja. Eu vi muitos irmãos vindo aqui na igreja e fazendo a entrega dos seus dízimos durante o dia. Outros fizeram depósito bancário. Mas eu vi muitos irmãos vindo aqui entregar os seus dízimos. Então eu fiquei assim, falei: Senhor, Tu és maravilhoso. E bate aquela preocupação humana, né? Meu Deus, 3 meses com a igreja fechada, nossos compromissos. Mas nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. E eu quero desafiar os irmãos e perguntar: quem veio nesta noite para glorificar o nome do Senhor? Dá um grito de vitória. Amém, amém, Jesus, amém, Senhor. Nós estaremos, os hinos entoados aqui nesta noite foram hinos que mostrou o que Deus é capaz de fazer por cada um de nós, o que Deus faz pelo seu povo, o que Deus fez pelo seu povo, o que Deus está fazendo pelo seu povo e o que o Senhor Deus fará pelo seu povo. E nós estaremos lendo, obrigado, diácono, nós estaremos lendo o salmo que a irmã Priscila iniciou aqui, salmo de número 126, para não haver muita movimentação. Vocês podem permanecer assentados, permaneçam assentados como estão, ok? Para não ter muito movimento. Salmo de número 126, e são apenas 6 versículos, e nós estaremos lendo estes versículos. Eu estarei lendo o versículo de número 1 e os irmãos de número 2, e vamos assim até o versículo de número 6, ok? Nos diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta a Sião, foi como um sonho. Versículo 2. Versículo 3. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo de número 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra, porque ela permanece viva e eficaz, ó Senhor Deus. Independentemente de ter sido escrita no Antigo Testamento através dos rolos, ó Senhor Deus, e chegar até os nossos dias,
Nós te rendemos graças, ó Senhor, pela demonstração, ó Pai, pelo carinho, pelo amor, pelo teu povo, assim como tens demonstrado nos dias atuais. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por este momento de retorno à tua casa, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai querido, porque estamos aqui para te cultuar mais uma vez, para te louvar, engrandecer o teu nome, ó Senhor. E que a tua palavra, ó Senhor, nesta noite encontre um espaço no coração de cada um de nós, ó Senhor Deus. E que venha, ó Senhor Deus, arder dentro de cada um de nós, ó Senhor Deus, com um grande vigor, ó Senhor Deus, com uma grande força, ó Senhor Deus, crendo cada vez mais, ó Senhor, que Tu és o Senhor dos senhores, ó Senhor. Nós te agradecemos, nós te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Quero também cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo através do Instagram. Que o Senhor Deus abençoe também aí na sua casa. Que o Senhor te abençoe aí no teu setor de trabalho. Se você estiver de serviço hoje, o Senhor continue abençoando a você. Irmãos, para falarmos a respeito deste texto, nós temos que entrar num fator histórico. Mas antes de entrar nesse fator histórico do Salmo de número 126, deixe-me falar algo aos irmãos. O decreto da prefeitura foi do dia 15 até o dia 21, que é hoje. Se o prefeito não falar nada, se não sair um novo decreto, quarta-feira nós teremos culto presencial, certo? Se o prefeito não colocar um novo decreto, se não colocar, assim a nível de suspensão, quarta-feira teremos culto presencial. Agora, se ele falar que está suspenso, nós, como servo do Senhor e seguidores da palavra, obedecendo às autoridades constituídas por Deus, nós manteremos o nosso culto através de gravação. Espero que os irmãos entendam. Não, mas tem muitas igrejas abertas por aí. Por que só a nossa está fechada, irmãos? Esqueçam o que as outras igrejas estão fazendo. Dentro do texto, dentro do assunto desta noite, veremos consequências por desobediência. Dentro desse Salmo de número 126, veremos consequências por desobediência. Muito bem. Quando nós falamos aqui nesse Salmo de número 126, nós começamos aliás, no versículo de número 4, fala sobre a parte do sul, mas somente na Bíblia King James fala sobre Negueb. Negueb era um monte. Só a nível de esclarecimento. Mas quando nós lemos esse Salmo de número 126, nós observamos que em algumas Bíblias fala que é o cântico dos degraus ou de romaria. Por quê? 3 vezes ao ano, 3 vezes por ano, todo judeu tinha que sair de onde estava para ir a Jerusalém. E indo a Jerusalém teriam que subir, os levitas teriam que subir as escadas, e eram 15 escadas. E o cântico dos degraus, ele vai do Salmo 120 até o 134, são 15 salmos. Por quê? Porque são 15 degraus que haviam no templo naquela época. 15 degraus. Então a cada degrau que os levitas subiam, eles cantavam este hino. Isso aqui era um saltério, um hinário para os levitas. E eles cantavam um salmo. Subiam um outro degrau, paravam, cantavam outro salmo. Subiam um outro degrau, paravam, cantavam outro salmo, até chegar ao 15º degrau. Então isso nós encontramos através do fator cultural. E o que nós estamos falando é tirado, é extraído a nível da Torá, que é a Bíblia dos judeus. Da Bíblia dos judeus. E aí quando nós começamos a observar aqui o porquê muitas coisas aconteceram aos judeus, porque eles passaram 70 anos no cativeiro, é porque lá na Torá, na Bíblia dos judeus, em Levítico 25, nos diz que eles precisavam trabalhar 6 anos, mas no 7º ano teriam que manter a terra em descanso. No 6º ano, nosso Deus é tão maravilhoso que no 6º ano
a terra produzia em dobro. Deus fazia com que a terra produzisse em dobro. Mas no 7º ano, não podia fazer nada. Mas o povo judeu já, lá no livro de Levítico, o povo judeu, eles já estavam contaminados. Eles já estavam assim, desgarrados do Senhor Deus. Cada um já agia da sua própria vontade. E a Bíblia nos fala que tudo aquilo quanto o homem semear também ceifará. E o nosso Deus é um Deus que Ele olha, que Ele observa, que Ele dá, mas também cobra. Mas também cobra. E o porquê os 70 anos de cativeiro na Babilônia? Foi porque o Senhor Deus, Ele fez as contas, e 70 vezes esse povo deixou de trabalhar somente até o 6º ano. Trabalharam também até o 7º ano, desobedecendo assim as orientações divinas. Aí onde está o perigo de nós desobedecermos tudo quanto o Senhor tem nos orientado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Nós precisamos seguir as orientações bíblicas. De repente venha nos incomodar, de repente venha nos machucar, de repente venha doer em você, mas nós precisamos seguir as orientações do Senhor, porque senão mais tarde nós estaremos colhendo alguma coisa, de repente não agora. Mas o povo ficou 70 anos, estou contando um fator histórico aqui para depois entrar no Salmo. Eles ficaram 70 anos lá na Babilônia. Nabucodonosor veio, chegou, sitiou, tomou Jerusalém, queimou tudo, levou todos os utensílios de ouro, inclusive da casa do Senhor, levou lá para a Babilônia e levou cativo o povo também, e queimou a terra. E eles ficaram então lá durante 70 anos por desobediência. Por desobediência. Eles deveriam trabalhar os 6 anos, mas no 7º descansar, não descansar. Eles desobedeceram ao Senhor. E às vezes nós achamos e falamos, não tem nada demais. O que tem que fazer isso? O que tem que fazer aquilo? Deus não se importa com isso, é uma coisa tão pequena. Mas Deus se importa sim. Porque todo pai gosta de um filho obediente. E o nosso Deus, Ele não é diferente. Nosso Deus, Ele não é diferente. Ele gosta de obediência, principalmente de nós que somos seus servos, somos seus filhos. Ele espera obediência minha, obediência sua, obediência nossa. Ele quer isso. E o povo judeu teve que pagar este preço e foi levado para a Babilônia. Mas Deus é tão misericordioso que Ele levanta um homem chamado Ciro, um medo-persa. E Ciro então, para você entrar na Babilônia, havia um rio que chegava e entrava, passava por Babilônia, por baixo dos alicerces. Era um rio. Então o que Ciro fez? Ciro, sabendo dessa situação e querendo tomar a Babilônia, fator histórico, Ciro querendo tomar a Babilônia, ele fez uma barragem, diminuiu a água e todo o seu exército entrou na Babilônia, conquistou a Babilônia. E aí, o que acontece? Eles exterminam, eles acabam com o povo da Babilônia. E Ciro permite que o povo de Deus volte para a sua terra. Deus levantou um homem que não tinha compromisso com ele. De acordo com Isaías capítulo de número 45, Deus chama Ciro de meu ungido. Meu ungido. E é justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Olha só, não foi somente Ciro que Deus levantou. Deus enviou um anjo para falar a Maria a respeito de Jesus. O Senhor Deus providenciou um corvo, um urubu, para levar alimento para aquele profeta que estava lá distante, afastado. Então, e agora Deus levanta Ciro para libertar o seu povo.
Às vezes nós não entendemos, às vezes você não entende, talvez você possa não entender agora, mas de repente já aconteceu. Se não aconteceu, pode acontecer ou acontecerá de Deus levantar um ímpio para te abençoar. Deus pode fazer isso. E às vezes nós ficamos esperando, às vezes nós ficamos aguardando que somente um outro irmão em Cristo, somente um outro servo do Senhor estará nos auxiliando. Mas não, Deus pode levantar alguém, Deus pode levantar um ímpio para abençoar você. Deus pode levantar um ímpio para abençoar a sua família. Deus pode levantar um ímpio para te promover lá naquele setor de trabalho. E às vezes, de repente, o seu gerente é um evangélico, mas o dono da empresa não é evangélico. E Deus usa o dono da empresa para a sua promoção. Às vezes nós pensamos, quem trabalha, quem é autônomo e precisa de uma licitação, de repente você imagina, não, quem vai estar examinando, quem examinará a licitação da igreja, vai ser, da igreja não, a licitação da minha empresa, vai ser um evangélico. Então está tudo certo, está tudo correto, vai tudo funcionar normalmente. Vai tudo funcionar normalmente, mas de repente não. De repente não é aquele homem que está examinando toda a documentação. De repente não é aquele homem que está examinando aqueles papéis, a tomada de preço para a licitação. De repente é uma pessoa que não tem nada a ver com aquele processo. É uma pessoa que vai chegar e vai olhar e falar assim: não, mas peraí, essa empresa aqui, eu conheço o passado dessa empresa aqui. E nessa empresa aqui é uma empresa que presta excelentes serviços. O ISO dessa empresa é um ISO elevadíssimo. Então, é essa empresa aqui que nós vamos utilizar. É essa empresa aqui. Então Deus pode levantar pessoas para te ajudar, para te abençoar. Pessoas que você menos espera. Você pode olhar assim: como é que pode uma coisa dessa? De repente alguém pode chegar na sua empresa e olhar assim e falar assim: eu vejo que aqui está precisando de um ar-condicionado. Aí você fala assim: realmente aqui na minha empresa, aqui nessa empresa, microempresário, né, está precisando de um ar-condicionado. E alguém fala assim: eu vou te dar um ar-condicionado. Aí você vê, mas como? Por quê? Você fica sem entender, nós ficamos sem entender. Mas é Deus usando as pessoas para abençoar os seus filhos. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O Senhor Deus, ele pega Ciro para poder libertar o povo, tirar o povo de lá, do cativeiro da Babilônia, e agora trazer para Jerusalém, trazer de volta para a sua terra, especificamente a tribo de Judá. Especificamente a tribo de Judá. E é por isso que agora eles estão cantando este salmo. Eles estão salmodiando ao Senhor. Agora é um cântico de vitória, o cântico dos degraus. E cada degrau que eles subiam, eles louvavam o Senhor, eles adoravam o Senhor. E eles diziam: ó Senhor, Tu és maravilhoso, através deste salmo, do Salmo 120 ao 134. Só para os irmãos terem uma ideia do que o Senhor Deus fez com aquele povo, do que o Senhor Deus está fazendo com o seu povo, o que o Senhor Deus fará com o seu povo, o que Deus fará na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Eu preciso crer, nós precisamos entender que os milagres de Deus não aconteceram somente no passado, estão acontecendo nos dias atuais, irmãos. E eu tenho que receber isso da parte do Senhor. Você precisa entender isso da parte do Senhor. Vou ficar só com o Novo Testamento. Amém. Se você quer ficar com o Novo Testamento, ler apenas o Novo Testamento, amém, por causa disso. Mas eu não posso esquecer das promessas do Senhor. Desde o jardim do Éden, eu não posso esquecer das promessas do Senhor. E aí nós começamos a falar um pouco a respeito deste salmo. E eu quero passar alguns slides para os irmãos, para que os irmãos me acompanhem aqui nesses slides. E tem uma ideia do que Deus estava fazendo com o seu povo. O primeiro slide nos mostra aí a respeito: os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Eu fico imaginando, às vezes você viaja um pouco, né? Mentalmente você viaja. E eu fico imaginando
o que se passou, o que está passando na sua cabeça durante esse período em que muitos tiveram seu salário diminuído, foi diminuído em 30%, na área jornalística 25%, mas muitos perderam parte do seu salário, outros chegaram a perder o emprego, outros preocupados com seus negócios. E agora, como que vai ser? O que vai acontecer? Os clientes que antes já não vinham, tinha poucos clientes, agora com essa situação, meu Deus, como que vai ser? O que vai acontecer com a minha empresa? Mas creia que Deus está Deus é o sócio majoritário da sua empresa, irmãos. Deus é o sócio majoritário da sua empresa. É Ele que está no controle. É Ele que detém mais de 51% das ações da sua empresa. É Ele que, Ele que direciona tudo dentro da sua empresa, tudo dentro da sua vida, tudo dentro da sua família. E aí estes lares nos mostram que com lágrimas semeiam. E eu vejo que muitos de vocês, muitos de nós, ficamos preocupados. Algumas situações, não é bom contar a experiência própria, mas em algumas situações, 3h40 da manhã, eu levantava assim na pontinha do pé, que é para minha esposa não sentir que eu estava levantando, para não acordá-la. E às 3h40 também ela levantava. Depois de mim ela levantava, mas eu não acendia a luz. Daqui a pouco, quando eu me virava, dava de frente. Imagine o susto, né? De madrugada, e um dando de cara com o outro de madrugada pelo corredor. Imagine o susto. Deus estava querendo falar alguma coisa aos nossos corações, para que nós estivéssemos orando. E esse foi o tempo que Deus separou também para que você lesse mais a palavra, para que você orasse mais, para que nós cultuássemos mais, para que nós abríssemos mais o nosso coração. Aí, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Vamos ver a primeira coisa que Deus quis fazer com o seu povo. A primeira coisa que Deus fez com o seu povo. Primeira coisa que Deus vai restaurar. A primeira coisa que Deus vai restaurar. Primeira coisa que Deus vai restaurar. Agora eles já estão libertos, já estão em Jerusalém. Primeira coisa que Deus vai restaurar. Aí vem o versículo de número 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Estávamos como os que sonham. Não posso acreditar. Não tenho como. Me belisca aqui para ver se é verdade. Me belisca para ver se é verdade. Isso nos parece um sonho. E de repente você está passando por esta situação toda e está parecendo um sonho. E aí nesse slide seguinte nos mostra os teus sonhos. Você pensando assim, meu Deus, como que vai ser? Como está sendo? Como que tu podes fazer todas essas coisas? Deus vai restaurar os seus sonhos, seus planos, seus projetos. De repente você tem aí na sua mente que tudo acabou, mas não acabou, porque Deus está no controle. Eu estou comparando o período do cativeiro com esse período que nós estamos vivendo hoje. Esse período em que você está experimentando hoje contra a sua vontade. Pastor, eu não fiz nada para estar passando por este deserto. Pastor, eu não fiz nada por estar passando por este cativeiro. Eu não fiz nada. Mas mesmo assim você foi pego. Quando o povo foi levado para a Babilônia, muitos deles seguiam ao Senhor, eram servos do Senhor, mas foram levados mesmo assim. Mas só que o Senhor Deus, Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele vai restaurar, Ele não quer restaurar, Ele vai restaurar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Porque eu creio que muitos de nós aqui nesta noite, muitos de nós temos planos, temos projetos, temos sonhos. E Deus quer fazer isso, Ele quer restaurar os nossos sonhos, quer restaurar o teu sonho. Deus vai tornar o seu sonho em realidade, irmãos. Ele vai realizar, Ele vai tornar o teu sonho em realidade.
O que você pensa, o que você pensou agora não tem mais jeito, agora acabou. Ele quer tornar isso em realidade, em realidade. Quantas pessoas que nós conhecemos, que de repente você conhece, essas pessoas começaram a descer uma escala, está numa escala que vai descendo cada vez mais, descendo, e de repente o Senhor Deus vai e começa a trabalhar, começa a mexer daquilo, mexer dali, e de repente você vê que essa curva, ela vai subindo novamente, e aquilo que você pensou que estava indo embora, que tinha acabado, que não tinha mais jeito, é Deus restaurando o teu sonho. E o degrau que aquele povo subiu, começou a subir, ele falou assim: olha, isso é um sonho, isso é um sonho. E o fato de você estar aqui nesta noite, experimentando e vivenciando essa saúde, isso é plano de Deus, isso é maravilha de Deus, irmãos. É Deus tomando conta de cada um de nós. Quantos dos nossos irmãos estiveram internados? Mas o Senhor Deus foi lá, dentro da sua vontade, foi lá e resgatou o seu servo. Resgatou muitos dos seus servos. Quantos irmãos vocês conhecem que no primeiro exame deu positivo, e quando foi refazer o segundo exame deu negativo? É Deus trabalhando nos nossos sonhos, trabalhando nas nossas vidas. E eu preciso crer, nós precisamos crer cada dia mais neste Deus, saber que este Deus pode todas as coisas, Ele está além do nosso entendimento. Você não consegue entender, nós não conseguimos entender o que Deus é capaz de fazer. Nós não conseguimos entender. Se nós conseguíssemos parar um pouco e entender aquilo que Deus é capaz de fazer por você, irmãos, você sairia por aí dando saltos de alegria, porque não, hoje está ruim, mas eu sei que o meu Deus vai prover a situação, vai resolver essa minha situação. Crer neste Deus, saber que este Deus, Ele vai restaurar, Ele vai trazer de volta os teus sonhos. Não cantamos aqui os sonhos que foram embora? Louvamos aqui, ainda há pouco. E louvamos também nesse período, né, nessa letra que restitui. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso. Tu sabes de quanto eu necessito. Tu me conhece, Senhor. Fale conforme Davi falou: sonda-me, Senhor. Me ajude, Senhor. Aí, a segunda coisa, dentro deste salmo, vimos o salmo, versículo de número 1. A segunda coisa é reconhecimento externo. E nós vamos lá para o versículo de número 2. E o versículo de número 2 nos diz desta forma: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Era o povo de fora, as outras nações que estavam observando o que Deus estava fazendo pelo seu povo. Eles não estavam acreditando no que Deus estava fazendo. Olhavam para o povo judeu e falavam assim: ó, é o povo de Deus, é o povo judeu que foi levado cativo, para a Babilônia. Coitadinhos. E da mesma forma, em algumas situações, muitas pessoas olham para você, muitas pessoas olham para cada um de nós e falam: ah lá, coitado. Eles não falam que adoram Deus? Eles não dizem que são evangélicos, que Deus pode todas as coisas? E como é que pode estar acontecendo isso na vida deles? E este salmo, esse versículo nos diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. As pessoas que estão lá fora, às vezes sem que você possa entender, sem que você possa ver, as pessoas fazem uma comparação da vida delas com a tua vida, por não seguir ao Senhor Jesus. E por você seguir ao Senhor Jesus, eu tenho algumas coisas, e aqueles ali, coitado, são servos de Deus e não tem nada. Coitado deles. Mas só que chegou um momento das outras nações olharem para Israel, olhar para Judá
e começaram a falar assim, ó, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas o Senhor está por fazer em nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos entender o que Deus tem por fazer. Dentro desse outro slide fala sobre a grandeza de Deus em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor Deus quer fazer na sua vida. Não importa o teu grau de instrução, não importa a tua situação socioeconômica, não importa onde você mora, mas grandes coisas Deus quer fazer nas nossas vidas, irmão. Grandes coisas Ele quer fazer em nossas vidas, a ponto das pessoas não entenderem, as pessoas começaram, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu não entendo. Eu ganho 8 salários mínimos, eu ganho 10 salários mínimos, aquela família ganha 2 salários mínimos, e como que eles conseguem sobreviver com 2 salários mínimos e ter a vida que eles têm, e viverem da vida que eles vivem, e continuar cultuando a este Deus? Eles não entendem isso, porque Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas, e Deus fará coisas muito maiores em tua vida, na minha vida, na vida desta igreja. Isso é este fato, irmãos. Um dia desse, estava aqui na igreja, aliás, já tinha saído aqui da igreja, uma irmã ligou, falou assim, pastor, eu até falei isso numa mensagem anterior, uma pessoa, a irmã da nossa igreja chegou e falou, pastor, meu sobrinho, ele trabalha com higienização de prédios, de apartamentos, de estabelecimentos. Ele perguntou se o senhor gostaria que higienizasse a igreja. Eu falei assim, tá, mas no momento, a nossa situação, nós estamos segurando ao máximo. Ela, não, pastor, ele irá na nossa igreja, com a sua permissão, e fará um trabalho de higienização na igreja. Acho que eu mandei pro zap de muitos irmãos aí. E o rapaz, no mesmo dia, ele veio, foi até lá no 4º andar. Irmãos, são coisas grandiosas que Deus tem feito por cada um de nós e pela igreja dele. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso, das coisas grandiosas que Deus pode fazer. Não somente nos nossos negócios, não somente na igreja dele, mas também na sua família, em nossas famílias, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Lá na empresa que você trabalha, e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, porque a cada dia eles agora estão falando que vai ser até o dia 6 de julho, saiu uma nova medida que só vai liberar a partir do dia 6 de julho, lá o governo do Rio. Aí você começa a ficar preocupado, mas sabe que Deus pode fazer coisas grandiosas da noite para o dia, chegar no coração de um Ciro da vida deste, uma pessoa que não teme a Deus, e mudar completamente, reverter completamente a situação. E Ele quer fazer isso, Ele pode fazer isso em nossas vidas, e Ele está fazendo isso em nossas vidas, irmãos. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Quando você menos espera, Deus vai e age na sua vida. A terceira coisa que Deus vai fazer em nossa vida, Deus fará um milagre dentro de você. O que nós podemos entender com este milagre dentro de você? Que as pessoas às vezes olham para cada um de nós e falam assim, você é crente? Você poderia seguir outra religião, poderia ter um outro segmento religioso, mas Deus ele quer levantar dentro, fazer um milagre dentro de cada um de nós. E este milagre está sendo demonstrado nesse período que nós estamos vivendo. Eu creio que nesse milênio, nós nunca não experimentamos uma situação igual a esta. Não experimentamos. E eu estive falando através de algumas mensagens nos meses anteriores que quando nós retornássemos, nós retornaríamos de uma forma totalmente diferente, com um ardor muito grande dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, e supervalorizaríamos
o que Deus é capaz de fazer. Quem é esse Deus que nós servimos? Eu sei que muitos irmãos entendem, eu sei que muitos irmãos levam a Deus a sério, mas esse período que Deus concedeu, que Deus permitiu que você ficasse em casa, foi um período para um repensar espiritual. Quem sou eu? Eu não sei quantos irmãos chegaram até a chorar, assistir pelo computador, assistir pelo telefone ou na televisão, jogar na televisão e começar a ver a equipe de louvor, de repente ver os jovens coreografando aqui à frente, ver alguns painéis do passado, né? De algumas campanhas nossas. De repente alguns de vocês chegaram a chorar. Meu Deus, que vontade de estar lá no templo, que vontade de estar na sua casa. Eu sei que eu estou te cultuando aqui, Senhor, mas que vontade, ó Senhor, de estar dentro da tua casa com os meus irmãos, Senhor. Chegou o dia, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, havendo um decreto por parte do prefeito ou não, este ardor vai continuar dentro de você, e esta vontade imensa de cultuar a Deus, nós vamos continuar crescendo cada vez mais, irmão. Eu creio que os irmãos trabalham, os irmãos têm atuado na igreja, mas esse período que a igreja esteve parada, que nós estivemos em casa, veja quantas coisas nós fizemos, quantas reuniões tivemos. A pregação no culto da família, nossa pregação saiu do Brasil. É Deus trabalhando através da sua igreja, através da sua igreja. E no versículo de número 3 nos diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. E eu creio que você está alegre também, irmãos. Está alegre por quê? Por causa desse próximo slide que vai aparecer aí, por causa das promessas de Deus. As promessas de Deus não mudam, porque o nosso Deus nunca mudará. Nunca mudará. Então não perca a esperança, mesmo que você esteja na Babilônia, mesmo que você esteja cativo, mas Deus vai tirar você, livrar você deste cativeiro. Eu não sei qual cativeiro que você se encontra, eu não sei o que te aprisiona, mas Deus vai tirar você desta situação. Deus vai livrar você dessa situação de calamidade. Deus há de tirar você desta situação, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de milagre. E as promessas dele não falham nunca. Mas eu preciso crer, nós precisamos cada vez mais, sabe, depositar a nossa fé nesse Deus maravilhoso. E era justamente isso que esse povo agora estava subindo os degraus, e cada degrau que subia cantava um cântico. E um dos primeiros cânticos foi este, de número 126. Já estava no 6º, já estava chegando no 7º. E nós sabemos que o 6º é o número do homem, porque foi no 6º dia que Deus formou o homem. E no 7º dia, no 7º degrau, quando eles estavam para subir o 7º degrau, veio a maravilha de Deus. Tudo quanto Deus havia feito ou tornado era maravilhoso, era super bom, era muito bom. E é justamente isso que Deus está fazendo com você, está fazendo comigo. Nós estamos praticamente no 6º degrau, indo para o 7º degrau. É o ano que Deus fará tudo em dobro na sua vida. Tudo em dobro na sua vida. E eu preciso entender, eu preciso aceitar, eu preciso respeitar o que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. Avançando um pouco mais, a quarta coisa que Deus fará em nossa vida. A promessa está vindo. A promessa está vindo. A tua promessa, aquilo que Deus prometeu para você, está vindo. Já está a caminho. E no versículo de número 4, observe o que nos diz o salmista: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul.
corrente do sul, somente na Bíblia King James, conforme eu falei no princípio, fala no monte Negueb, fala sobre Negueb. O Negueb ficava ao sul de Israel. E lá naquela região, queridos, quando é calor é 50 graus na sombra. 50 graus na sombra. Imagine uma situação dessa. 50 graus na sombra no verão. E o solo começa a ficar ressecado, começa a rachar, igual no Nordeste. O solo não aguenta com tamanha temperatura, tão alta temperatura. Mas o que ocorre? Eu falei que as tuas promessas estão vindo, a tua promessa está vindo. O que acontece nesse slide seguinte? Nos mostra ali 3 situações. O Monte Negueb, lá na sua esquerda. O Monte Negueb. Ali as águas, que quando começa a chegar o verão, o gelo, a neve vai derretendo do Monte Negueb e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo até ali naquela terra seca. É isso que eu estou querendo dizer a vocês, não eu, mas isso que Deus está querendo dizer a você, que Deus já começou a mandar para você as águas, água que vai transformar a sua vida, água que vai transformar a tua família, água que vai transformar os teus negócios. Vai voltar a ter vida onde não existia vida, irmãos. É isso que Deus está fazendo. É assim que Deus age. E nós às vezes não entendemos. Quando o salmista ele fala: fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, as correntes do Negueb. Porque eles conheciam perfeitamente a região e sabiam que quando chegava o tempo do verão, as geleiras começavam a derreter. A montanha começava a derreter e o gelo e as neves começavam a descer, irmãos. Começavam a descer. A mesma coisa acontece nas cordilheiras dos Andes. No inverno é tudo neve ali, mas vai passando o tempo, aquelas águas começam a descer e você olha assim e vê um volume enorme de água. Aquelas águas chegam em locais que aquele povo, já para o lado da Argentina, aquele povo não acreditava. Não acredita, mas Deus faz essas coisas e Ele quer fazer, Ele está fazendo isso em nossas vidas. Creia que estas águas estão vindo para a sua vida. Esse terreno tão seco, essa terra tão, vou dizer assim, praticamente inútil, morta, sem esperança de vida. Deus está derretendo e mandando água sobre a vida de cada um de vocês, cada um de nós. Para refrigeração, para refrigerar a nossa alma, Senhor. Para refrigerar, Senhor, a nossa família, trazer um refrigério sobre a nossa família, trazer um refrigério sobre os teus negócios. Pastor, os meus negócios estão indo de mal a pior, mas Deus está derretendo esse gelo e fazendo que essas águas cheguem até os teus negócios, irmão. Deus está fazendo isso, mas eu preciso crer. E o povo de Israel, principalmente, especificamente o povo de Judá, a tribo de Judá, creu nisto. E Deus derreteu aquela geleira, Deus derreteu aquelas neves, e aquela água veio descendo e foi chegando até aquele povoado que não havia mais esperança. Aí nós começamos a observar a quinta coisa que Deus faz dentro deste Salmo de número 126. Quinta coisa, o que faz a diferença é chorar e semear. Chorar e semear. Isso você fez muito durante esse tempo, eu creio. Eu creio que algumas pessoas até ficavam com medo até de abrir a janela para o vírus não entrar. Ficaram com medo de abrir a janela para o vírus não entrar. Não vou abrir a janela. E choravam. Meu Deus, meu filho tem que sair para trabalhar. Meu Deus, minha esposa tem que sair para trabalhar. Meu Deus, meu esposo tem que sair para trabalhar. Meu Deus, meu filho tem que sair para trabalhar. Senhor, proteja o meu filho, proteja a minha filha, proteja o meu esposo. E você sendo evangélico com todo este cuidado, mas quando você passa aqui na estrada de Belford Roxo, eu passei aqui 4:30 da tarde, tem um local ali que está lotado, o pessoal bebendo, as mesas coladas uma na outra. Estão ali, que estão ali. E quando nós saímos daqui, se alguém passar por ali, ainda vai encontrar aquele povo ali, todo mundo dançando, todo mundo pulando. Mas o que Deus tem reservado para cada um de nós é totalmente diferente.
eles podem aproveitar, sabe, o que é da carne nesse momento, mas nós estaremos experimentando as maravilhas dos altos céus, das promessas de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso receber isto da parte de Deus. O povo estava fazendo exatamente isso. No versículo de número 5 e no versículo de número 6, nos diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O povo voltou para Jerusalém. O povo chegou na cidade. Chegamos na cidade, e agora? Agora vamos trabalhar, vamos trabalhar. Me passa aí a picareta, porque a terra tinha sido queimada. E ficou um longo tempo, um longo período, aquela terra seca. Me passa aí uma picareta. Como passar picareta? Já não existia picareta naquela época. Me passa uma enxada. Como enxada se não tem enxada? Me passa aí o arado. Como arado se não tem arado? Específico conforme nós temos hoje. Como que nós vamos semear? Como que nós estaremos semeando? E a palavra diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria. Então o que acontece aí, irmãos? Eles começam então a agir de uma certa forma. Eles começaram a cavar com as mãos. Isso a história nos conta. Isso Flávio Joséfo nos fala. Isso a Torá nos mostra. Eles estavam cavando com as mãos para plantar as sementes. Mas como que a semente ia germinar? Essa semente estava germinando através das lágrimas deles, irmãos. Através das lágrimas, é isso que o texto está falando. Eles iam plantando e chorando ao mesmo tempo. Senhor, como é que pode? Senhor, nós cremos em Ti, Tu nos trouxeste de volta para esta terra, Senhor. E agora nós estamos aqui, Senhor, querendo refazer a nossa cidade, o nosso país. Mas nos ajude, Senhor. Lembra quando a irmã estava falando aqui a respeito do Mar Vermelho, a respeito de Faraó vinha atrás e Moisés estava à frente e ali estava o Mar Vermelho? Moisés olhou para Deus e falou assim: e agora, Senhor? E Deus falou o que para o povo? Diga o povo de Israel que marchem. Diga o povo de Israel que marchem. Eu não tenho condições de me restabelecer de uma forma como eu gostaria. Eu não tenho todo o maquinário, mas comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Se for necessário voltar ao mimeógrafo, não sei, tem alguns antigos aqui que lembram de mimeógrafo, não tem alguns antigos? Se for necessário retornar ao mimeógrafo para enviar uma mensagem, retorne ao mimeógrafo, irmãos. Comece com o que você tem. Comece com lágrimas, você chorando, pedindo: Senhor, me ajude, Senhor, me ampare, Senhor, me traz de volta a situação que eu vivia anteriormente. E eles iam plantando ali, colocando aquelas sementes, e as lágrimas iam caindo sobre aquelas sementes. E ali, irmãos, ali era feito, sabe, aquelas sementes começava, de repente, com o tempo, a criar raízes, e começando, de repente, começava a florescer, começava a crescer, irmão. Começou a crescer, irmãos. Israel voltou a ser o que era, irmãos. Através de sacrifício, através de aperto, através de dificuldades, mas nunca perderam a fé no Senhor. No princípio, eles chegaram até a errar. Erraram, sim, mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você erra e pede perdão a Ele, Ele restaura tudo que você perdeu. Restaura tudo que você perdeu. E aquele povo então começa a semear e a chorar, e aquelas lágrimas, sabe, e começavam a irrigar, aquela semente, caía sobre aquela semente, e ela começava então a criar raízes, e com o tempo então, elas começavam a crescer, e dar ali os seus frutos. Nesta última imagem, nesse último slide, nos mostra, figurativamente,
o povo de Judá, a tribo de Judá, já podendo colher o que eles plantaram. Colher o que eles plantaram. E é justamente isso que Deus quer fazer com você. É justamente isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Em nossas vidas, onde não havia vida, o Senhor Deus quer trazer novamente a vida. Onde não havia esperança, Deus quer trazer novamente a esperança. Ele quer trazer a esperança de volta. Ele quer restaurar você, irmão. Pegar você que de repente já estava por um desfiladeiro, já estava descendo, porque como é que pode eu ser um servo do Senhor? Fui até demitido do emprego, mas Deus está te segurando, está te buscando lá embaixo, trazendo de volta. Meu filho, você está em minhas mãos. Continue acreditando nas minhas palavras, nas minhas promessas, porque você é meu. Você é meu, você me pertence. E eu nunca vou deixar você sozinho. Você não vai ficar desamparado. É isso que Deus estava fazendo com o seu povo. É isso que o Salmo de número 126 nos mostra. É isso que o Salmo de número 126 traz a nível de ensinamento para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu preciso entender perfeitamente quem é esse Deus e o que esse Deus ele pode fazer por mim. O que Ele quer fazer por mim. Estou perdendo a esperança. Pega esse Salmo 126 e começa a ler com grande tranquilidade. Comece a ver com uma outra, faça uma outra leitura deste salmo. Faça uma outra leitura deste salmo. Veja com uma outra ótica este salmo. Começa a trazer, mas se Deus pôde tirar o povo lá do cativeiro e trazer de volta através de um homem que nem conhecia Deus, Deus pode fazer muito mais por mim. Pode fazer muito mais por mim. E é isso que o Senhor Deus ele quer fazer na tua vida. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É isso que Ele fará na tua vida, irmãos. Nós estamos passando por esse período de cativeiro. Contextualizando a situação. Mas nós não estamos largados, não estamos perdidos. Deus não nos perdeu de vista. Deus sabe perfeitamente onde nós estamos. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. E dá, opa, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Opa, esse aqui não, essa aqui faz parte, é minha filha. Este é meu filho. E eu não vou permitir. E Ele há de levantar alguém. Assim como Ele enviou aquele anjo para Maria, assim como Ele enviou aquele corvo para ajudar o profeta, assim como Ele enviou Ciro para tirar o povo daquele cativeiro babilônico, Deus vai enviar alguém. Eu não sei quem, não sei como, mas somente Ele sabe o que vai acontecer contigo. E eu creio que tão logo nós venhamos a sair desta situação que nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando, você vai falar assim: olha, eu nunca poderia imaginar que eu ia voltar mais forte do que antes do cativeiro. Eu jamais poderia imaginar. E isso vai servir para que nós possamos falar para aquelas pessoas que ainda não aceitaram, não creem no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Como que você conseguiu? Meu amigo, eu creio num Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E você estará testemunhando para essas pessoas, porque elas ficaram admiradas. Como é que pode? Como pode uma coisa dessa? Essas pessoas que perderam o emprego, essas pessoas que foi reduzido o salário, e eles continuam sorrindo, andando com a cabeça erguida. Alguns negócios foram cancelados, mas eles continuam com a cabeça erguida, andando como se não estivesse acontecendo nada, porque você crê num Deus que pode todas as coisas. Eu não sei se o ministério poderia nos auxiliar com um cântico neste momento, para nós cantarmos assim com grande fervor, com uma grande alegria,
Senhor, continue nos abençoando. Senhor, continue nos trazendo, fazendo com que essa água do Negueb, ó Senhor Deus, desça e venha irrigar, ó Senhor, esta terra seca. Ajude-nos, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Senhor. Mas louvar ao Senhor, sabe, tirar lá do íntimo mesmo. Você pode fechar os teus olhos, você pode ajoelhar, você pode fazer o que você quiser, mas com a sua mente voltada para o Senhor e crendo que Deus fará maravilha na sua vida, que Deus vai transformar tudo o que você está passando neste momento, transformar num momento de alegria, um momento de grande expectativa. Vamos louvar ao Senhor. Eu não sei qual hino que os irmãos estarão ministrando neste momento, mas sei que nós estaremos louvando ao Senhor neste momento. Com um grande fervor. Você tem a liberdade para ficar do jeito que você quiser ficar de pé, sentado, ajoelhado, mas sabe, que teu coração esteja ligado a Deus neste momento.
Senhor, nós te glorificamos. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque mesmo, ó Pai querido, passando e vivenciando este momento, ó Senhor Deus, sabemos que grandes coisas estão por vir, ó Senhor Deus. Grandes coisas estão para acontecer neste lugar, ó Senhor Deus. Grandes coisas estão por acontecer aqui, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque Tu tocaste no coração dos Teus servos, ó Senhor Deus. E muitos estavam com expectativa, ó Senhor Deus, marcando a hora para vir Te cultuar, ó Senhor Deus. Te louvo, ó Senhor Deus, por este momento. E Te pedimos, ó Senhor Deus, que a cada instante, ó Pai, a nossa fé seja engrandecida em Ti, ó Senhor Deus. Que a nossa esperança, ó Senhor Deus, aumente a cada dia, ó Senhor Deus. Porque Tu és o Deus que promete e cumpre, ó Senhor Deus. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.